Embriologia é o ramo da biologia que estuda o desenvolvimento embrionário dos animais, isto é, as etapas pelas quais eles passam desde a fecundação até o nascimento. A embriologia humana trata da gametogênese, que é a formação das células germinativas, da fertilização, que é a união das células sexuais, do desenvolvimento do embrião e da gravidez. Até estar completamente formado, o embrião passa por diversas etapas: segmentação, blastulação, gastrulação, neurulação e organogênese. A fecundação ou fertilização é o início da vida de um ser vivo com reprodução sexuada. Esse processo, nos seres humanos, ocorre no interior do corpo feminino, caracterizando uma fecundação interna. Para a fecundação ocorrer, é necessária a presença do gameta masculino e do gameta feminino, que contribuem cada um com suas informações genéticas, contidas nos gametas. Após a fecundação, inicia-se o desenvolvimento do embrião e dos folhetos embrionários, até a formação completa de um novo indivíduo. A primeira semana é caracterizada pela segmentação ou clivagem do zigoto. A clivagem consiste em repetidas divisões do zigoto, resultando em um rápido aumento do número de células. Chamamos de zigoto a célula obtida a partir da união do gameta masculino com o gameta feminino. Primeiro, o zigoto se divide em duas células conhecidas como blastômeros. Estas, então, se dividem em 4 blastômeros, e depois em 8 blastômeros, e assim por diante. Não há um expressivo aumento em tamanho do zigoto, mas sim um aumento do número de células. A clivagem normalmente ocorre quando o zigoto atravessa a tuba uterina, rumo ao útero. O zigoto ainda se encontra contido pela substância gelatinosa muito espessa, chamada de zona pelúcida, e desse modo ocorre um aumento do número de células, sem que aumente a massa citoplasmática. A divisão do zigoto em blastômeros começa cerca de 30 horas após a fertilização. Divisões subsequentes vão se seguindo e formam blastômeros progressivamente menores. Os blastômeros mudam de forma e se alinham, apertando-se uns contra os outros para formar uma esfera compacta de células conhecida como mórula. Esse fenômeno, chamado de compactação, é provavelmente mediado por glicoproteínas de adesão da superfície celular. A compactação permite uma maior interação célula a célula e constitui um pré-requisito para a segregação das células internas que formam o embrioblasto, ou massa celular interna do blastocisto. A mórula, do latim morus, ou amora, uma bola sólida de 12 ou mais blastômeros, é formada 3 dias após a fertilização e penetra no útero. Seu nome provém de sua semelhança com um fruto da amoreira. A blástula é o estágio de desenvolvimento embrionário em que, após sucessivas clivagens, centenas de células da mórula reorganizam-se agregadas e formam uma espécie de bola, com uma cavidade central repleta de líquido que denomina-se blastocele. Essas células formam uma camada celular chamada blastoderme. A blástula sucede à mórula e antecede a gástrula. É, portanto, uma das primeiras fases de formação antes que o embrião seja propriamente constituído. Não se sabe exatamente quanto tempo o óvulo gasta para atravessar a tuba uterina, ou o viduto. Presume-se que esse tempo seja de cerca de 4 dias. No 6º dia da fecundação, mais ou menos, o blastocisto fixa-se no endométrio do útero, iniciando a fase de implantação. Nesta fase, o embrião vive à custa do material difusível através do endométrio, uma vez que as suas reservas nutritivas são mínimas. A implantação ocorre normalmente na parede posterior do útero, no espaço entre a abertura de glândulas do endométrio. Não é raro, porém, o blastocisto implantar-se em locais anormais, fora dessa região. Em geral, isso leva à morte do embrião e a mãe sofre severa hemorragia durante o 1º ou 2º mês de gestação, muito embora também algumas gestações que resultam em implantação fora desse local possam evoluir até o final. A implantação do blastocisto começa no fim da 1ª semana, portanto, e termina antes do final da 2ª semana.
O processo pode ser resumido como segue. A zona pelúcida degenera no 5º dia. O desaparecimento dessa zona pelúcida resulta do aumento de tamanho do blastocisto e da degeneração causada por lise enzimática. As enzimas líticas são liberadas pelos acrossomos dos muitos espermatozoides que rodeiam e penetram parcialmente a zona pelúcida. O blastocisto, em seguida, se liga ao epitélio endometrial, em torno do 6º dia. O teloblasto começa a diferenciar-se em 2 camadas, o sensício trofoblasto e o citotrofoblasto. O sensício trofoblasto invade os tecidos endometriais, capilares, glândulas e estroma, e o blastocisto começa a se implantar no endométrio, por volta do 8º dia. Aparecem no sensício trofoblasto lacunas repletas de sangue. O blastocisto penetra abaixo do epitélio endometrial. Redes lacunares são formadas pela fusão de lacunas adjacentes, em torno do 10º e 11º dias. O sensício trofoblasto continua a erodir os vasos sanguíneos endometriais, fazendo com que o sangue materno flua para fora das redes lacunares, e se estabelece assim uma circulação útero-placentária primitiva. A falha no epitélio endometrial, que ficou por conta da implantação do blastocisto, desaparece gradualmente, enquanto o epitélio superficial se regenera. Desenvolve-se então as vilosidades coriônicas primárias, em torno do 13º e 14º dias. A terceira semana de vida embrionária caracteriza-se pelo aparecimento da linha primitiva, pela formação da notocorda e pela formação do disco trilaminar. Chamamos de gastrulação ao processo pelo qual o disco embrionário bilaminar é convertido em disco embrionário trilaminar. É o início da morfogênese. Durante a gastrulação, ocorrem alguns eventos importantes, como a formação da linha primitiva, camadas germinativas, placa pré-cordal e notocordal. Cada uma das 3 camadas germinativas dará origem a tecidos e órgãos específicos. O ectoderma origina a epiderme, o sistema nervoso central e periférico e várias outras estruturas. O mesoderma origina as camadas musculares lisas, tecidos conjuntivos e é a fonte de células do sangue e da medula óssea, esqueleto, músculos estriados e dos órgãos reprodutores e excretor. O endoderma origina os revestimentos epiteliais das passagens respiratórias e trato gastrointestinal, incluindo glândulas associadas. No início da terceira semana, a linha primitiva surge na extremidade caudal do embrião como resultado da proliferação e migração de células do epiblasto para o plano mediano do disco embrionário, constituindo o primeiro sinal da gastrulação. Na sua extremidade cefálica surge o nó primitivo, com uma pequena depressão no centro chamada fosseta primitiva, e ao longo da linha forma-se o sulco primitivo. O aparecimento da linha primitiva torna possível identificar o eixo embrionário. Após esse processo, ocorre a invaginação de células do epiblasto, que dão origem às 3 camadas germinativas do embrião. O mesênquima ou mesoblasto, que origina os tecidos de sustentação e conjuntivos do corpo, um pouco forma o mesoderma intraembrionário, e outras deslocam o epiblasto e formam endoderma intraembrionário. As demais células que permanecem no epiblasto formam o ectoderma intraembrionário. A partir da terceira semana, disse que inicia-se o período embrionário, que termina ao final da 8ª semana. O rápido desenvolvimento do embrião a partir do disco embrionário, como resultado de numerosos eventos morfogenéticos, é caracterizado pela formação da linha primitiva, da notocorda e de 3 camadas germinativas a partir dos quais todos os tecidos e órgãos embrionários se desenvolvem. Aos processos envolvidos na formação da placa neural, das pregas neurais e no fechamento delas para formar o tubo neural, dá-se o nome de neurulação. Esses processos estão completados pelo final da 4ª semana, quando ocorre
o fechamento do neuróporo caudal. Durante a neurulação, o embrião pode ser chamado de neurula. A placa neural aparece como espaçamento do ectodermo embrionário localizado cefalicamente em relação ao nó primitivo. A placa neural é induzida a formar-se pela notocorda em desenvolvimento e pelo mesênquima adjacente. Um sulco neural longitudinal desenvolve-se na placa neural. O sulco neural, ladeado pelas pregas neurais, que se juntam e se fundem para originar o tubo neural. O desenvolvimento da placa neural e o seu desdobramento para formar o tubo neural é chamado, portanto, neurulação. Com a fusão das pregas neurais para formar o tubo neural, células neuroectodérmicas migram ventralmente para constituir a crista neural entre o ectodermo superficial e o tubo neural. A crista neural logo se divide em duas massas que dão origem aos gânglios sensitivos dos nervos cranianos e nervos espinais. Outras células da crista neural migram do tubo neural e dão origem a várias estruturas. Essas 5 semanas que se passaram constituem a maior parte do período embrionário, que se estende da 3ª à 8ª semana. Durante estas 5 semanas, que representam a maior parte do período embrionário, os principais órgãos e sistemas do corpo são formados a partir das 3 camadas germinativas. No início da 4ª semana, as dobras nos planos mediano e horizontal convertem o disco embrionário achatado em um embrião cilíndrico em forma de C. A formação das dobras cefálica caudal e laterais constitui uma sequência contínua de eventos que resultam numa constrição entre o embrião e o saco vitelínico. Durante o dobramento, a parte dorsal do saco vitelino é incorporado pelo embrião e dá origem ao intestino primitivo. Quando a região da cabeça se dobra ventralmente, parte do saco vitelino é incorporado pela cabeça embrionária em desenvolvimento como o intestino anterior. O dobramento da região da cabeça também faz com que a membrana orofaríngea e o coração sejam deslocados ventralmente e que o encéfalo em desenvolvimento se transforme na parte mais cefálica do embrião. Enquanto a região caudal se dobra ventralmente, uma parte do saco vitelino é incorporada à extremidade caudal do embrião, compondo o intestino posterior. A porção terminal do intestino posterior expande-se para constituir a cloaca. O dobramento da região caudal também resulta na membrana cloacal, na alantoide e no deslocamento do pedículo do embrião para a superfície ventral dele. O dobramento do embrião, no plano horizontal, incorpora parte do saco vitelino como intestino médio. O saco vitelino permanece ligado ao intestino médio por um estreito ducto vitelino. Durante o dobramento no plano horizontal, formam-se os primórdios das paredes laterais e ventral do corpo. Ao se expandir, o âmnio envolve o pedículo do embrião, o saco vitelino e a alantoide, compondo então um revestimento epitelial para a nova estrutura chamada de cordão umbilical. As 3 camadas germinativas diferenciam-se em vários tecidos e órgãos, de modo que ao final do período embrionário estejam estabelecidos os primórdios dos principais sistemas de órgãos. A aparência externa do embrião é muito afetada pela formação do encéfalo, do coração, do fígado, dos somitos, dos membros, ouvidos, nariz e olhos. Com o desenvolvimento das estruturas, a aparência do embrião vai se alterando, e estas peculiaridades caracterizam o embrião como inquestionavelmente humano. Como os primórdios das estruturas internas e externas essenciais se formam durante o período embrionário, a fase compreendida entre a 4ª e a 8ª semana constitui o período mais crítico do desenvolvimento. Distúrbios do desenvolvimento nesta altura podem originar grandes malformações congênitas no embrião. Da 9ª semana até o nascimento, chamamos de período fetal. O período fetal, que começa 9 semanas após a fertilização, portanto, e termina com o nascimento, caracteriza-se pelo rápido crescimento corporal e diferenciação dos tecidos e órgãos. Uma mudança óbvia é a diminuição relativa da velocidade de crescimento da cabeça em comparação com o resto do corpo. No início da 20ª semana, aparece o lanugo, uma espécie de penugem que recobre a pele
do feto e o cabelo. Além disso, aparece a própria pele recoberta pela vernix caseosa, uma espécie de manta que reveste a pele do feto até o nascimento. As pálpebras permanecem fechadas na maior parte do período fetal, mas começam a se abrir por volta da 26ª semana. Até então, o feto é usualmente incapaz de sobreviver fora do útero, principalmente por causa da imaturidade do seu sistema respiratório. Até cerca da 30ª semana, o feto tem aparência avermelhada e enrugada por causa de sua pele fina e da relativa ausência de gordura subcutânea. Em geral, a gordura se forma rapidamente ao longo das últimas 6 a 8 semanas, dando ao feto um aspecto liso e rechonchudo. Esse período final de acabamento, digamos assim, é dedicado principalmente à formação dos tecidos e à preparação dos sistemas envolvidos na transição do meio intrauterino para o extrauterino, particularmente o sistema respiratório e cardiovascular. Fetos prematuros, nascidos entre a 26ª e a 36ª semana, em geral sobrevivem, mas fetos a termo têm maiores chances de sobrevivência. As alterações que ocorrem no período fetal não são tão dramáticas quanto as do período embrionário, mas são muito importantes. O feto é menos vulnerável aos efeitos teratogênicos das drogas, vírus e radiação, mas esses fatores podem interferir com o desenvolvimento funcional normal, sobretudo do cérebro e dos olhos. Existem várias técnicas disponíveis para avaliar as condições do feto e para diagnosticar certas moléstias antes do parto e a normalidade do desenvolvimento. Hoje em dia, o médico pode determinar se um feto possui ou não certa doença ou uma malformação congênita, utilizando, por exemplo, a amniocentese e a ultrassonografia. O diagnóstico pré-natal pode ser realizado cedo o bastante para permitir o aborto seletivo de um feto defeituoso, se esta for a decisão da mãe, e se o procedimento for legal, por exemplo, quando forem diagnosticadas anomalias sérias incompatíveis com a vida pré-natal. O conhecimento deste período, então, de desenvolvimento do ser humano é fundamental para que se reconheçam como desenvolvem a face, os dentes e o aspecto final do indivíduo. Falhas no desenvolvimento da face e no desenvolvimento dos dentes levarão, portanto, às malformações ou aos defeitos que estudaremos na sequência.